Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Cristianismo Inteligente. Louvamos a Deus por todo este espaço e toda esta oportunidade que estamos tendo aqui de poder contribuir com a edificação espiritual, né, dos irmãos, dos cristãos de uma maneira bem ampla. E hoje nós estamos fazendo mais um episódio que vai para a playlist dos pastores, né? E eu estou recebendo aqui, com muita honra, a presença do pastor Gunnar Berg. Pastor Gunnar Berg, seja bem-vindo ao nosso podcast. Amém, a paz do Senhor, querido irmão Cláudio, Ananias, que Deus abençoe. Aos meus amados irmãos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gunnar Berg, a gente vai conversar um pouco aqui sobre teologia, né, sobre chamada ministerial, pastoral, mas eu vou fazer uma breve apresentação sua e já vou deixar uma pergunta aqui, quando eu terminar de apresentar, o senhor responder. Tá bom. Por que desse nome? Tá bom? É um nome diferente, né? É um nome que não é comum. Tem mais alguém no Brasil com esse nome? Nesse último censo que o IBGE publicou, agora liberou os dados estatísticos, né? Sim. Para ver quantos brasileiros tem cada nome. Então eu pesquisei e Gunnar, me lembro de ter encontrado só mais 625. É pouca gente. Mas só o Gunnar? O Gunnar. Né? Com Gunnar Berg, eu não me lembro o resultado, não me lembro nem se eu pesquisei, mas Gunnar eu sei que tinha 625. Sim. O Berg já é mais conhecido. Berg, né? é mais comum. Agora a associação dos dois, não sei dizer. E o senhor é mais chamado como? Pastor Gunnar ou Pastor Berg ou Pastor Gunnar Berg? Meu sobrenome é Andrade, né? Sim. É Andrade. Mas eu me apresento sempre como Gunnar Berg. Quando eu estou aqui no Nordeste ou no Norte, aí é Pastor Gunnar. Pastor Gunnar, Pastor Gunnar. E lá para baixo é Pastor Gunnar. Então, é isso. Tá bom. Então, pronunciando ou um ou outro, vai dar certo. Vai dar certo de todo jeito. Mas o pastor Gunnar Berg de Andrade, ele é historiador, formado em teologia pelo Instituto Bíblico Pentecostal e pela Global University. E, dentre as atividades que ele exerce, né, se destaca aqui a coordenação acadêmica da Escola e Faculdade de Educação Teológica das Assembleias de Deus, que é a EETAD e FAETAD, é isso? Professor fundador do Instituto Bíblico de Paulínia, São Paulo, e professor convidado também em outros seminários. Tem vários artigos publicados, reflexões, livros também. Também pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né, a CPAD, e outras editoras. Ele vai falar também um pouco sobre a editora da EETAD, né? Perfeito. Que é a editora Bernard Johnson. Isso. Bom, esse é o pastor Gunnar Berg. Tem um bocado de coisa ainda para dizer, mas eu acho que à medida que a gente for conversando, vai surgindo, né, outras informações. Mas, voltando, pastor, à pergunta, o porquê do nome, né? O nome é por causa dos dois missionários suecos, fundadores das Assembleias de Deus, Gunnar Wingren e Daniel Berg. É muito comum eu chegar em algum lugar e alguém perguntar se eu tenho parentesco com os dois missionários, mas não tenho. É de fato porque os meus pais os quiseram homenagear, mas acontecem às vezes alguns episódios, né? Algum tempo atrás eu estava no interior do estado de São Paulo visitando uma igreja e, encerrado o culto, um irmão veio falar comigo. Ele devia ter uns 90 anos, 92 talvez, e estava emocionado e disse para mim: olha, eu trouxe uma coisa aqui que quando o senhor ver, o senhor vai chorar. Eu digo: o que é? Uma foto de seu avô. E eu pensei que fosse meu avô mesmo, porque o meu avô paterno
abriu muita igreja no sul de Minas Gerais, pastoreou no interior do estado de São Paulo. Pensei que fosse o meu avô. E aí o homem abriu a Bíblia e tirou uma foto do Daniel Berg. Ele me mostrou, e ele já estava chorando, né? O senhor não está feliz? Eu disse, eu estou, meu irmão, estou muito feliz. Então não tive coragem de falar para esse irmão. Mas é por isso o nome, por causa dos dois missionários, Gunnar Vingre e Daniel Berg. Ontem eu estava conversando com um colega que o senhor seria entrevistado aqui, né? Aí quando eu disse o seu nome, aí eles vão falar sobre a história dos pioneiros. Podemos, se precisar, não tem problema. Mas ele queria saber se o senhor era da família, né? Por Imagino. Eu, pastor Claudionor de Andrade, né? Eu lembro que a última vez que ele esteve aqui na nossa cidade, Natal, quando o pastor Martim Alves apresentou ele lá no púlpito do Templo Central, disse... Esse aqui é um assembleano raiz. Não disse? Disse. E eu digo sempre isso. O pastor Claudio de Andrade, que era o seu pai, né? Ele era um assembleano tão raiz que imprimiu no nome do filho, né? A história da Assembleia de Deus. É isso mesmo. Meu pai esteve aqui no final do ano passado e nós estamos aqui esse ano, começo de 2026, pelo mesmo trabalho, o mesmo evento, né, que é a Assembleia Geral da Convenção do Estado. É uma data muito especial para mim porque a estada dele aqui em janeiro de 2025 acabou por constituir-se no último púlpito em que ele pregou antes que o Senhor Jesus o levasse. Então é uma ocasião muito especial. Mas sobre o perfil dele, né, como um assembleiano raiz, irmão Cláudio, meu pai amou até o fim a igreja onde o Senhor Jesus o colocou. Então era comum que nós ouvíssemos falar, eventualmente lamentar, quando necessário celebrar, mas em todo tempo orar pelos caminhos e os destinos que a nossa igreja tomou e tem tomado. Inclusive, o último livro que ele publicou, deixou alguns ainda não publicados, né? Mas o último foi Os 18 Desafios Finais das Assembleias de Deus. Eu acompanhei o momento, o tempo em que ele produziu esse material, um instante de muita oração, de muitas lágrimas, de muito clamor por nossa igreja. É um livro de forte apelo profético, mas aquela profecia de termos bíblicos, né? Sim. Não essa profetaiada que tomou conta do ambiente. De modo que o amor que eu tenho pelo Senhor Jesus, pelas Escrituras, mas em especial, que é o assunto aqui, por nossa igreja, veio herdado dele. Esse homem amou até o fim a igreja em que o Senhor Jesus o colocou. Sim. E falando nisso, na igreja que o Senhor o colocou, né? Como eu tenho aí também na minha vida, né, a história da Assembleia de Deus se confundindo com a minha história, eu faço igual o pastor Kleber Maia, né, e o pastor Clauber. Sim. Não tem como falar de um sem falar do Exato, outro. Né? E ele diz que ele só não nasceu dentro da Assembleia de Deus porque não tinha uma sala de parto, né? Uma sala de parto. Ele não tinha nascido lá. E eu foi mais ou menos assim, né? Também, né? Porque quando eu nasci, meus pais já eram membros da Assembleia de Deus. E desde lá até aqui a gente está seguindo firme, né? Mas assim, na época, a minha infância foi a década de 80. E naquele período não tinha televisão na minha casa. Mas tinha sempre os periódicos da CPAD. Exato. Então tinha que ter todo mês o Mensageiro da Paz e a revista A Seara.
Isso. que era uma revista muito importante, né? Que teve uma história muito importante. Eu me recordo, pastor, dos articulistas da revista Seara. Foi ali que eu comecei a ler o pastor Abraão de Almeida, pastor Antônio Gilberto, pastor Joanir de Oliveira, Sim. que era na área de poesia, né? Isso. Era o poeta. Tinha até um pastor também, era Kemuel Sotero, Sim. que escrevia também para lá. E o pastor Claudionor de Andrade. Né? Então, mesmo na minha infância, mas a parte de mídia, vamos dizer assim, de imprensa que eu tinha acesso, era esses periódicos da CPAD. E eu acompanhava estes autores, né? E sempre acompanhei o pastor Claudionor de Andrade ali. Além dos comentários bíblicos, e ele foi comentarista das lições bíblicas de adultos durante muitos anos. Foi. E os livros, né? Tem até um clássico dele, que é o Dicionário Teológico. Exato. Né? Além de outros que a gente pode citar aí, tem a Geografia Bíblica, né? É muita coisa que o pastor Claudionor produziu. Mas, pastor Gunnar, a gente conhece o pastor Claudionor de Andrade pela sua produção teológica. Como eu estou aqui diante do filho, então eu não posso perder a oportunidade de perguntar quem era o pai. O teólogo eu já sei. O escritor eu já sei, né? Com aquela característica peculiar dele, né? A pena dele denunciava que era ele. Né? Mesmo se você não conhecesse, você não soubesse quem era o autor. Quando você começava a ler, você dizia, isso aqui é pastor Claudionor. É verdade. Mas quem era o pai? Claudionor de Andrade. Muito bem. Não é uma pergunta incomum. Muitas pessoas têm essa curiosidade, não é? Mas eu digo o seguinte. O meu pai em casa não era tão diferente daquele homem que os irmãos viam na igreja, no púlpito, nas pregações, ou que tantas vezes conheceram só pelo texto, né? Era o mesmo homem. É claro que em casa um pouco mais à vontade, mas é o mesmo homem. Então, a começar pelo vocabulário dele, que sempre causou muita espécie, né? Era um homem de vocabulário refinado, praticava a língua portuguesa de maneira muito escorreita, a maneira como ele falava na igreja era Se desse para usar a mesóclise... usava. E em casa não se expressava de maneira diferente daquela que no púlpito. Então, procurava sempre o melhor vocabulário, a melhor forma, estava sempre a nos corrigir e a ensinar para que também falássemos, eu e minha irmã, né, falássemos de maneira correta. Também em casa é que era possível ver os motivos que o tornaram um bom teólogo. Então, como ele mesmo já ensinou muitas vezes, a maior peça teológica que alguém pode produzir é a oração. E ele sempre orou muito. Orou, era um praticante, um amante ardente do culto doméstico. Ele e minha mãe sempre em casa insistiram conosco para o culto doméstico, não deixavam passar alguma oportunidade sem que orássemos, sem que lêssemos a Bíblia. Aluno da escola dominical, ainda que desse aula, ainda que fosse superintendente por muitas vezes, mas era aluno. Estava lá na escola dominical todo domingo. E um pai muito amoroso. Nós, nos anos 80, o senhor, os irmãos que estão nos assistindo vão lembrar, foi uma década difícil. Sim. Uma década economicamente falida, era impossível a vida naquela época. Quando a gente fala assim, inflação, só lembra desse período. Eu espero, inclusive, que os brasileiros, conforme as gerações se forem passando, não deixem se levar pela cantilena de que um pouquinho de inflação é tolerante, porque isso é mau, é pernicioso, estraga com a vida de todo mundo. E era uma vida difícil, mas apesar de toda dificuldade,
embora ele trabalhasse na Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Meu pai trabalhou lá desde 1983. Aquilo era um ministério, então não era um lugar para onde alguém ia pensando em ficar rico. Então, trabalhando lá, tinha as limitações financeiras, porque a CPAD também sofria naquela época da depressão econômica dos anos 80. Mas ele nunca nos deixou faltar qualquer esforço necessário para a educação. Então, se minha irmã ou eu quiséssemos um livro, eu não sei como ele fazia, mas ele comprava. Comprava o livro, pegava emprestado, incentivava a leitura, estava sempre a nos ensinar por conta própria o que achasse que fosse relevante. Então, se fora de casa ele era reputado pelos irmãos como um mestre, é porque em casa ele era um ensinador. Se fora era um bom pregador, é porque em casa ele nunca se absteve de expor a palavra. Então, os cultos domésticos em casa, às vezes, eram curtinhos. Às vezes duravam 10 minutos, outras vezes duravam 2 horas. Dependia muito do que Deus tinha para nós através dele naquele culto doméstico. Então era um pai muito bom, graças a Deus. Eu fui abençoado com um bom pai e uma boa mãe, os 2 servos do Senhor Jesus. Sim. A sua mãe, a irmã Marta Doreto, né? Isso. De Andrade, também escreveu. Sim, escreveu e escreve. Minha mãe sempre foi, aliás, meu pai também, os 2, sempre foram autodidatas. Sempre estudaram muito por conta própria. Então, minha mãe hoje é tradutora profissional, né, de textos do português para o inglês, do inglês para o português, e todo esse aprendizado, a sua redação que é excepcional, a composição de seus livros, tudo isso foi cultivado com muito incentivo do meu pai, mas com muitas horas de dedicação, todos os dias, uma família que sempre amou estudar, acima de tudo, a palavra de Deus e sem desprezar outras áreas intelectuais que são importantes, né? Então ela escreveu vários livros para crianças, livros para mulheres, e Deus a tem abençoado. Muito bem. Aí, diante disso tudo, não tinha como ser de outra forma a influência, né, que foi exercida sobre a sua vida, para que hoje o senhor também estivesse produzindo também nesta área teológica, né, pastoral. Então eu queria já partir para essa questão da sua chamada ministerial e sua chamada pastoral. Amém. Como foi que isso se deu? Amém. Alguns anos atrás, irmão Cláudio, eu não me lembro a data mais, mas eu fui falar no primeiro encontro de filhos de pastores promovido pela CGADB. Aconteceu lá no prédio do antigo templo sede do Belenzinho, lá em São Paulo. E uma das coisas que mais eu escutei lá e que mais eu ouço por aí é que os filhos de pastor são muito cobrados e eles têm sobre si uma pressão muito grande para ser pastor, para seguir os passos do pai. Eu não digo que isso não aconteça. Minha esposa é filha de pastor e de vez em quando nós comentamos as coisas, nos lembramos dos fatos, né, e precisamos concordar. Há alguma pressão. Mas dentro de casa, especialmente, eu nunca fui pressionado. Meu pai nunca chegou para mim e disse assim: olha, eu sou pastor e você deverá ser também. Nunca disse isso. Pelo contrário. Agora, eu fui criado por um homem que amava Jesus, que tinha prazer nas Escrituras. Então, para mim, tornava-se natural querer sentir o mesmo prazer, a mesma satisfação que o meu pai sentia e que minha mãe sente com as coisas de Deus. Então eu tinha 6 anos de idade, eu não digo que foi aí que se deu o meu chamado, não é isso, mas eu tinha 6 ou 7 anos de idade, acho que 7.
Eu estava folheando o Mensageiro da Paz em casa e vi uma notícia sobre a reeleição ou a eleição, já não me lembro mais, do presidente da convenção naquela época, mas me lembro que era o pastor José Wellington. E quando eu olhei aquilo, eu falei, olha aí, quando eu crescer eu quero ser presidente da convenção também. É claro que não era o plano de Deus para mim, mas desde pequeno eu sempre senti o desejo de ser pastor. Mas meu pai nunca impôs isto, pelo contrário. Aprendi com ele dentro de casa que não há coisa alguma que impeça um filho de pastor de ser pastor se ele tiver o chamado. Assim como não há coisa alguma que justifique um filho de pastor tornar-se pastor se ele não for chamado. Tem que ter vocação. E eu sinto que foi com esta bênção ministerial que Jesus me abençoou. Já ouvi também de alguns irmãos dizerem, eu fico feliz com isso, é claro que eu fico. Olha, você é o herdeiro ministerial do seu pai. Irmão, ninguém herda ministério de ninguém, né? Para o rei Saul, Deus tinha uma armadura. Para Davi, Deus tinha uma funda e uma pedra. Então, cada um tem um chamado. Mas eu não me sinto nem constrangido, não me sinto obrigado, eu me sinto satisfeito em poder dizer que eu carrego em mim algumas das características que havia no ministério do meu pai. Mas porque é meu pai, né? Não tinha como não ser, né? Não tinha como não ser. Tem a questão DNA, né? Aí, tem. Você aprende a pensar as mesmas coisas, convence-se dos mesmos fatos, descobre na Bíblia que as coisas que seu pai lhe ensinou, que sua mãe lhe ensina, são a verdade, e então eu guardo comigo isto. Mas não como quem se arvora, se assenhora do ministério do próprio pai para dizer, olha, era meu pai, foi com ele, tem que ser comigo. Que Deus tenha para comigo a mesma misericórdia que teve para com ele, e que me preserve, que eu possa ir para o céu. Aí eu quero a mesma coisa que ele teve. Sim. Mas tirando isto, é o que o Senhor Jesus determinar para mim. Mas é uma influência que a gente não pode negar, porque é como um pai educa seu filho, né? Eu só não diria assim, sou seu herdeiro, porque ministerialmente o que Deus fez na vida do meu pai, meu companheiro, foi único. Poucos homens na nossa denominação talvez possam ser chamados de doutores na palavra de Deus. E ao meu pai, ao pastor Antônio Gilberto da Silva, ao pastor Emílio Conde, a estes homens eu chamo de doutores na palavra, sem dúvida, porque eles foram. E realmente, que homens magníficos. E também, pastor, essa palavra que o senhor usou aí, doutor na palavra, né? Isso mostra que não é algo do... eu ia usar a palavra burocracia, mas não é. Não é da burocracia, mas ser doutor não é algo do percurso acadêmico somente. Não. Né? Porque a gente vê pessoas que ficam arvorando o título, né? Mas na hora de ver a produção dessa pessoa, ou a influência que ela exerce dentro daquela área que ela está sendo chamada de doutora, não acontece. Não acontece. Né? E estes homens, eles não tinham, esses que o senhor citou, eles não tinham o título acadêmico. Não é? No entanto, quando a gente olha para a vida deles e a produção deles, a gente diz, não era nem um doutorado, era um pós-doutorado, eram vários pós-doc, né? Esses homens tinham o dom ministerial do doutorado. Sim. Porque é o que a palavra de Deus diz, que o Senhor a uns deu chamado para doutores, né? E eles eram. No livro que eu escrevi alguns anos atrás, chamado Você é Teólogo e Não Sabe, eu fiz questão de explicar o seguinte: ser teólogo
não é algo que dependa só, ou nem sei se em parte depende, da formação acadêmica. Porque teólogo não é título, é função. Essa função, ninguém diz ter, essa função é reconhecida. A partir do momento em que eu andar dizendo por aí, eu sou teólogo, me ouçam porque eu sou um doutor, olha, eu estou mais para charlatão. Então, se alguém tem um doutorado, um dom de doutor na Bíblia, se alguém tem um dom para ser mestre, esse dom é reconhecido pela própria igreja, porque o Senhor nos ensinou que o dom foi dado para a edificação da igreja. Ora, se a igreja cresce com o meu ministério, há que se entender que ministério foi esse que Jesus me deu. Mas não serei eu a sair por aí dizendo, eu sou isto, eu sou aquilo, porque o Senhor Jesus já disse que nesses últimos tempos vai aparecer gente dizendo que é até Jesus, né? Então é melhor que nós não venhamos a requisitar nenhum reconhecimento para nós. Sim. Mas estes homens eles foram doutores nas Escrituras. Então, voltando a essa questão da sua chamada, a gente pode dizer assim, que naturalmente foi acontecendo. Foi sim. Em algum momento eu lembro de ter dito ao meu pai, olha pai, eu sinto um chamado pastoral. E disse para ele, inclusive, mas eu falei assim para ele, mas não é um pastorado igual o do nosso pastor, o pastor da nossa igreja na época, né? É um pastorado como do pastor Antônio Gilberto, como do senhor, que é pastor de ensino. Meu pai disse, amém, filho. Se você sente, amém. Agora você tem que seguir este caminho aqui. Então me deu as instruções, me deu os conselhos, e até nas horas antes de Jesus o recolher, estava ele lá, dando-me seus conselhos, orando por mim, e o que eu pude receber do meu pai como conselho, eu me esforcei em praticar a vida toda, a vida inteira. Então, esse é um chamamento que eu sinto ter no meu coração, especialmente lá na ETAD, na Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus. Eu tenho pedido ao Senhor Jesus o seguinte, que lá eu possa desenvolver duas características do ministério que Deus me tem dado. Uma é escrever, é ensinar, é palestrar, é expor a palavra do Senhor. A outra é ajudar aqueles que já têm um ministério amadurecido ou que sentem-se despertado a isso, a que desenvolvam e aperfeiçoem os seus ministérios. É fazer daquele lugar uma autêntica escola de profetas. Sim. Eu quero falar um pouquinho sobre a ETAD aí. Pois não. Mas antes, a gente estava falando do pastor Claudio Honor, né? Eu me lembrei de uma coisa que eu quero... Se estivesse só nós dois aqui conversando, sem as câmeras, eu ia dizer que eu vou lhe confidenciar algo. Mas já que está gravando, então vai ficar aí público, né, para todo mundo. Já não é segredo. Já não é mais segredo. Mas o pastor Claudio Honor foi um dos escritores, foi o escritor das Assembleias de Deus que me despertou para uma coisa específica, que era o quê? A questão da história da igreja. Por quê? Porque quando a gente fica muito preso dentro da redoma da assembleiana, né? Da denominação. Há quem chegue a colocar que a história da igreja é a história das Assembleias de Deus. E não é. Não. Ou que a história da igreja é a história a partir da reforma. Então, antes de 1517 não tinha igreja, né? E o senhor está compreendendo que muita gente fica fechado ali no seu... E quando eu comecei a ler alguns escritos, alguns comentários do pastor Claudio Honor, e ele foi o primeiro autor, de novo eu digo, da Assembleia de Deus, que eu comecei a ver citações de pais da igreja. Muito bem. Entendeu? Eu digo, como assim? Esse homem, esse assembleiano e assembleiano raiz, né, tá citando aqui Atanásio,
está citando Tertuliano, Orígenes, está fazendo citação, né, desses. E mais ainda, ele está citando Agostinho, está citando Tomás de Aquino, um assembleano raiz. Então, isso lá atrás, né, eu comecei a despertar para esse ponto, né? Uhum. E foi algo que o pastor Claudionor trouxe também. Aí, né? Aí eu emendo aqui com a pergunta, e a biblioteca dele? Ah, muito bem. O senhor conheceu, ao menos de escrita, o pastor Jefferson Magno da Costa? Sim, eu tenho obras dele na minha biblioteca. Pastor Jefferson... Inclusive, nessa obra aqui, eu cito O Jefferson senhor Magno. menciona isso. Ele, meu pai, e o pastor Abraão de Almeida, o pastor Joanir, o irmão Miguel Vaz, eles todos trabalharam no setor de publicações da Casa Publicadora durante a mesma época, né? Uhum. Então, o Jefferson, o pastor Jefferson, costumava apresentar meu pai aos irmãos que iam lá dizendo assim: olha, esse é o pastor Claudionor, só sobre o F de filosofia ele pode falar por 2 horas. E então meu pai era um leitor muito atento, muito dedicado, muito disciplinado. Ele fazia algo que eu não consigo fazer. Ele lia talvez 8 livros ao mesmo tempo. Então, onde fôssemos em casa, tinha um livro do meu pai. Na sala, no quarto, na cozinha, na varanda, tinha livro. No banheiro, em casa, tinha livro para quem quisesse ler. Então, era assim. Eu não consigo ler tantas obras ao mesmo tempo, porque não gosto. Então, eu tenho 2 ou 3 e procuro lê-las mais depressa do que tentar ler 8 obras ao mesmo tempo. Mas era uma característica que ele tinha. E ele sempre se interessou por diversos assuntos, incluindo filosofia, história da igreja. Era muito comum que nós pudéssemos conversar com ele sobre qualquer assunto. E o contexto histórico da conversa, para ele, se não fosse extremamente familiar, ao menos não era estranho. Era um homem de muita leitura. A biblioteca do meu pai tem uma característica, tinha, né? Porque agora nós a desmontamos. Aí eu já aponto para o senhor que fim que demos a ela. Mas se eu lembro, só cortando um pouquinho, eu lembro que ele gravou um vídeo, não sei se ainda está disponível. Está no canal do YouTube. Onde ele mostra, né? Mostra. Essa biblioteca. Aquela lá que está no vídeo foi a biblioteca dos últimos anos. Né? Se fosse juntar todos os livros que o meu pai teve durante a vida toda, talvez nós tivéssemos chegado ali perto de uns 8.000 livros. Mas ele nunca foi de acumular os livros, não. Embora sempre tivesse bastante, de tempos em tempos, com muita frequência, ele fazia uma limpa na estante, tirava o que já não era útil, abria espaço para novas publicações. Tem muita gente nesse Brasil que tem livros que eram dele e guarda lá, mais por ter recebido dele do que pelo próprio livro, né? E meu pai sempre mencionou o seguinte: quando Paulo estava preso, disse a Timóteo que quando o fosse visitar, levasse os livros, principalmente os pergaminhos. Então ele dizia, ora, se um homem como Paulo tinha uma biblioteca que facilmente era transportada de um continente para o outro por um único indivíduo, que era Timóteo, por que eu tenho que ter isso tudo, né? Então ele estava sempre renovando a biblioteca. Por fim, quando Jesus o recolheu, então no mês de abril do ano passado, nós já estávamos cuidando, ele morreu no final de março, cuidando daquelas coisas chatas, de inventário e aquela coisa toda. Irmão Cláudio, meus irmãos, minha irmã e eu e minha mãe cuidamos de tudo sem nenhum tipo de dificuldade. Até que minha mãe disse assim, olha, agora temos que cuidar da biblioteca do pai. E a minha irmã muito bem-humorada, né? Por dinheiro eu não brigo não, agora pela biblioteca eu vou brigar. Mas aí nós fomos para a biblioteca do meu pai. E minha irmã e eu
acabamos descobrindo ali, embora já soubéssemos, né? Confirmamos ali que temos gostos literários muito diferentes uns dos outros. Mas, curiosamente, o meu pai tinha em sua biblioteca livros que agradassem tanto a ela quanto a mim, né? E aí ela pegou o que quis, eu peguei o que me era necessário. Alguns irmãos mais próximos da igreja ganharam material e a ETAD herdou uma parte substancial daquela biblioteca. Sim, então tem uma parte da biblioteca da ETAD. Está lá na ETAD. Pertenceu a ele. Muito bem. Então vamos agora para a ETAD. Pois não. Falar da ETAD, tem que falar também do pastor Bernardo Johnson, né? Sim, servo do Senhor. E aí, que escola teológica é essa? Amém. Bom, a história da ETAD é a história de uma missão espiritual. Em 1976, o pastor Bernardo já estava em um momento áureo de seu ministério, e o auge do ministério do pastor Bernardo Johnson não durou pouco, não, durou muito tempo. Esse momento áureo veio através das cruzadas. Sim. Antigamente as cruzadas Boas Novas, depois mudou de nome para Cruzada Bernard Johnson. Inclusive, vindo para cá hoje, o senhor me mostrou o campo onde foi feito uma das edições, né? Exato. E em 76, o pastor Bernardo estava em sua casa lá nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, e ele à noite foi despertado pelo Senhor Jesus. O que ele contou para os irmãos que estavam com ele na época e deixou anotado nas suas memórias, é que ele sentiu que durante a madrugada alguém o estava chacoalhando na cama. Quando ele abriu os olhos, era um ser angelical. E o anjo disse a ele: olha, não é para parar com as cruzadas, mas é para iniciar uma escola, para ensinar os crentes e os obreiros. Ele resistiu um pouco porque sempre enxergou a si mesmo como sendo um pregador, não um professor. Mas era o mandado de Deus. E a questão toda, a meu ver, e no meu livro Você é Teólogo Não Sabe, eu fiz questão de explicar essa tese. Não é desconhecido de ninguém. Ainda hoje é um pouco assim, mas até os anos 90, as Assembleias de Deus tinham uma forte resistência à educação teológica, ainda que nós tivéssemos nos anos 50 o IBAD, nos anos 60 o Instituto Bíblico Pentecostal no Rio de Janeiro, fundado pelo pastor Lourenço Olson, mas a igreja de um modo geral resistia. Tem até um episódio aqui, aproveitar para os irmãos, né, irem lá na playlist, que tem um episódio aqui que o professor Marto conta um pouco dessa história. A história da educação teológica das Assembleias de Deus. Ótimo, muito bom. Ele cita esses casos aí, né? E aí, quando começou no final dos anos 70, o pastor Bernardo Johnson procurou a liderança e disse: eu vou abrir uma escola teológica. E não se ofereceu a ele resistência como aquela que havia. Porque a conclusão dos pastores, dos líderes, era a seguinte: se esse homem ora e Jesus batiza, se esse homem ora e Jesus levanta paralítico, se ele ora e os demônios são expelidos da maneira como são, então ensinar teologia afinal não é uma coisa ruim. Tanto foi assim que a ETAD foi a primeira escola a ser reconhecida pela CGADB. Na época nós tínhamos uma convenção geral só, né? Então foi a primeira escola a ser reconhecida. Isso aconteceu em 1979, na convenção ocorrida no estado do Rio Grande do Sul. E foi o ano da fundação da ETAD. De lá para cá, a ETAD continuou com o seu curso fundamental de teologia, o curso básico, depois o médio, um avançado, hoje já tem uma pós-graduação em grego, mestrado em ministério, um doutorado em teologia. Então tem uma grade completa, de ponta a ponta, nós estamos chegando a 80 disciplinas, daquele bom nível que os irmãos conhecem dos manuais da ETAD. Então, os manuais da ETAD são uma espécie de patrimônio
involuntário, né, da teologia brasileira. É gente como o pastor Antônio Gilberto, Donaldo Stempes, José Apolônio, pastor Severino Pedro, pastor Claudio Honor de Andrade, tantos servos do Senhor que marcaram a história de nossa denominação. E, pastor, o curso, como era lá na época dele, no início? Era aquele curso fechado, né? A pessoa ficava integralmente lá? Ou pois não. como era essa? Havia Eu sei que tem... Eu curioso, fui ver umas fotos, né? E a parte da arquitetura, né? Um campus mesmo, coisa uma coisa linda. bem organizada. É muito bonito. Havia um acordo entre os missionários americanos. No IBAD, o pastor Colenda, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, na cidade de Pindamonhangaba, né, no interior de São Paulo. No Rio de Janeiro, o IBP, Instituto Bíblico Pentecostal, ainda existe. O atual diretor do IBP é o meu sogro, pastor Roberto Inácio. E no interior de São Paulo, a ETAD. E o acordo entre os missionários era o seguinte, que o IBAD promoveria o ensino por internato, o IBP presencialmente lá no Rio de Janeiro e a ETAD por extensão no restante do país, porque o pastor Bernardo contava com um certo apoio estrutural e logístico que era mais farto do que aquele que o pastor Lourenço Olson no IBP tinha ou que o pastor Colenda contava no IBAD. Então, de início, a ETAD só atuava por extensão, abrindo núcleos nas igrejas. Hoje, nós ainda usamos a expressão núcleo, mas para quem não sabe do que eu estou falando, núcleo é igual a um polo universitário. E assim a ETAD opera desde 1979 até o dia de hoje, e nós não temos, por enquanto, um internato, mas nós temos cursos de curta duração e eles funcionam durante os dias de sua execução como se fossem internato. Então o pessoal vai para lá, fica uma semana inteira ou fica 3 ou 4 dias e assim nós ocupamos o calendário letivo do ano da ETAD. Sim. Mas é bonito, viu? A estrutura. É lindo, é lindo. Ali, depois quem quiser visitar o site da ETAD verá. É uma área de 52 mil metros quadrados, tem alojamentos de... Meu irmão, é coisa linda, é de primeira qualidade. Para 192 pessoas, fora o alojamento da Vila dos Professores. Daqui a 2 semanas nós vamos reinaugurar um auditório. Era um auditório para 80 pessoas, passou por uma reforma, uma ampliação, então agora é um auditório para 300 lugares. Além disso, temos um outro auditório lá que dá quase 400 pessoas. Tem de tudo, é uma benção. Eu moro lá dentro da ETAD, resido lá. É uma área rural, não tem vizinho. Então o meu vizinho é o... O senhor tá me fazendo inveja, viu, aqui? Mas olha, é para sentir mesmo. Meu vizinho é o presidente da ETAD, o pastor Terry, né? Então ele e eu, se quisermos ver seres humanos, temos que andar um bocado para chegar na cidade. Que o lugar assim, numa zona rural, coisa linda mesmo. De manhã, aquelas maritacas voando e cantando e louvando a Jesus o tempo inteiro. Então não adianta querer acordar tarde lá, que não dá. E aí perto tem boi, tem galinha solta numa fazenda lá, começa a cacarejar às 5:30 da manhã. É um lugar bonito. Lembrando que a gente está falando aqui de Campinas, né? Interior do estado de São Paulo. Bom, pastor, então vamos agora para os livros. Vamos lá. Eu destaquei aqui 3 títulos, né, que o senhor escreveu. A Teologia da História, Você é Teólogo e Não Sabe, e o último, foi o último? Foi o mais recente. O mais recente. Consolai-vos com estas palavras. Com estas palavras. Isso. Né? Então fale rapidamente sobre cada um deles. O livro Teologia da História. Esse aí, o senhor está juntando as duas coisas da sua formação, né? Historiador e teólogo. Mas a ideia central dele é a seguinte. Eu tinha acabado de sair da universidade e, como todo crente que gosta de escrever, depois que conclui a faculdade, se sente tentado a
a escrever alguma coisa, né? Uhum. Mas a ideia central dele é a seguinte: a concepção secular de história que é ensinada nas universidades explica as coisas da seguinte maneira. De vez em quando, em algum documentário, o senhor já deve ter visto, os irmãos que nos acompanham também, alguém diz assim: o Sol, que aquece o planeta Terra, né? O nosso Sol vai explodir daqui 10 bilhões de anos. Irmão, 10 bilhões de anos eu nem me preocupo com isso, não vamos estar aqui, não é? Mas essa afirmação esconde uma concepção do tempo. De maneira secular, a concepção é a seguinte: vem um dia em que a vida acaba, mas o tempo continua indefinidamente. Biblicamente, porém, é exatamente o oposto. Haverá um dia em que o tempo findará. Nós temos uma promessa bíblica de ter a companhia do Senhor Jesus pelos séculos dos séculos. Isto é, a consumação do tempo. O tempo acaba, mas a vida não. A vida continua. Ou ela continuará na eternidade com Cristo, ou na eternidade de alguém condenado ao lago de fogo, onde já estarão o diabo, o anticristo, a besta e os demônios. E o livro pretende explicar exatamente isso. A concepção secular de história é antibíblica, porque a história não é cíclica, ela caminha para um desfecho, ela caminha para um final, e no final da história está aquilo que os teólogos chamam, e está correto, de a consumação de todas as coisas. Quando a consumação vier, o tempo acabará, mas a vida não. Então essa é a explicação do que trata o livro Teologia da História, que foi publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Foi meu primeiro livro. Sim. Depois desse, vieram outros, mas estes outros os irmãos não vão encontrar em uma livraria, porque eles fazem parte da coleção dos manuais de estudos da ETAD. São livros usados pelos alunos da ETAD. Aí lá tem liturgias da Igreja Cristã, literatura da Igreja Cristã, teologia e ciência, heresiologia, talvez uns 5 ou 6 livros, eu não me lembro os seus títulos todos agora. Mas dos livros comerciais, aqueles que podem ser comprados, né? O segundo foi Você é Teólogo e Não Sabe. E a ideia lá é explicar que ninguém tem que ter medo da teologia. Ela não é difícil. Todas as vezes que a teologia foi ensinada de maneira difícil, é porque alguém está tentando se apropriar dela. E a teologia não é propriedade dos teólogos, ela é propriedade da Igreja Cristã. Esse livro explica o que são as grandes áreas da teologia: a teologia apologética, a teologia histórica, a teologia dogmática, que nós não podemos confundir com dogma católico, né? A teologia dogmática é aquela afirmação dos mistérios da fé, há coisas que nós não conseguiremos comprovar, mas nós nos curvamos ante a estes mistérios porque eles são bíblicos. E esse é o livro Teologia da História. Eu até faria um comentáriozinho aí, porque o senhor falava antes sobre a história da formação teológica e a dificuldade, né, que muitos colocavam empecilho para o estudo teológico. E ainda hoje existe essa cultura dentro da Assembleia de Deus, né? De pessoas não quererem fazer o curso teológico porque ele impede de que aquilo que acontecia com o pastor Bernardo Johnson aconteça. Né? Exato. Então, o comentário que eu faria era o seguinte, que até na crítica que se faz ao estudo teológico, a pessoa que está criticando, ela está por trás da crítica que ela está fazendo, há uma premissa teológica. Então ela está sendo teóloga sem querer. Sem saber. Sem saber e sem querer. E sem querer, exato. É isso Não mesmo. É isso? É isso mesmo. O posicionamento, qualquer posicionamento que alguém assuma
com relação à palavra de Deus, à pessoa de Deus o Pai, do Filho, do Santo Espírito, é um posicionamento teológico. Mesmo o ateu é um teólogo e não está sabendo. Agora, não quer dizer, e é algo que lá no livro está bem explicado, que embora qualquer um possa fazer teologia, qualquer teologia é boa. Eu tive um aluno, eu até hoje desconfio que ele não sabia que o pastor Cláudio Honor era meu pai quando ele fez o comentário em sala de aula. Então eu o orientei não pelo que ele sugeriu com relação ao meu pai, mas em razão do que ele disse essencialmente, né? Esse aluno disse assim para mim: eu não perco mais tempo com livros do pastor Antônio Gilberto ou do pastor Cláudio Honor. E aí eu vi que muitos alunos na sala chegaram a aprender a respiração, né? Eu disse: mas irmão, coitado desses homens, me explique aí. E ele disse assim: eles quando escrevem só citam a Bíblia. Mas eu pego o livro deles, não tem uma referência bibliográfica, não tem uma nota de rodapé. E aí eu, como era mesmo o assunto da aula, peguei a opinião do irmão e fui explicar os porquês do erro dele. O que nós temos hoje, indo a uma livraria, é uma coisa alarmante, é preocupante. Bom, Cláudio, eu abro alguns livros, inclusive livros que são enviados lá para a ETAD para serem publicados. 70% do conteúdo do livro é só replicando o que outras pessoas disseram. É claro que quando nós escrevemos, fazemos uso de coisas lidas em outro lugar e é honestidade intelectual dar o crédito e referência, né? Faz parte, inclusive, daquele processo da academia chamado de falseamento das informações. Preciso dar às outras pessoas a oportunidade de confirmar se o que eu estou dizendo é verdade ou não. Mas parece que ninguém se importa mais em meditar sobre os assuntos, em pensar a respeito de algo, em dar um passo além e deixar de ser um escritor para tornar-se um autor, uma autoridade. O que diferencia os livros do pastor Emílio Conde, do pastor Cláudio Honor, do pastor Elienay, do pastor Abraão de Almeida, que outros autores, pastor Severino Pedro, estes homens, de fato, só dependiam das Escrituras para ensinar as Escrituras. Quando nós damos aula de hermenêutica, não é essa a regra que nós oferecemos aos nossos alunos como sendo a de ouro. A Bíblia explica a Bíblia. Por que então, se eu vou escrever a respeito das Escrituras, eu vou passar a depender de outras coisas, que eu dependa só das Escrituras? Mas essa não é uma defesa do anti-intelectualismo. É para explicar que a boa teologia só depende de uma fonte, da Bíblia. A Bíblia. Nada mais. Sim. Eu faria até Vou agora fazer uma coisa que o irmão estava sentindo falta nos livros do pastor Cláudio Honor e Antônio Gilberto, e eu vou fazer agora. Vou puxar uma nota de rodapé. Puxar uma nota de rodapé, sim, senhor. Há uma literatura dentro do campo teológico e daquela área da teologia apologética, né, que é exatamente essa produção apologética que existe. E ela normalmente ela vai contrapor-se às críticas filosóficas que são feitas. E a filosofia, criticando a teologia, vai criticar a existência de Deus, né? Vai criticar a revelação bíblica, a Bíblia como palavra de Deus, vai criticar Jesus como Deus, né? Foi apenas um personagem histórico, essa coisa toda. Então, para que o argumento ele ganhe robustez, é importante que as fontes sejam apresentadas ali. Isso. Para de repente o crítico, quando for ler o contraponto, não dizer assim, tá tirando da cabeça dele, isso aí, né? Então, nessas obras, há, até por necessidade da própria característica dela, perfeito, que haja essa dependência, né, vamos dizer assim, de fontes. Vou dar um exemplo simples aqui. Outro dia eu estava discutindo com
um professor universitário sobre a questão do marxismo, ele criticar a família. E eu dizia que isso vinha do próprio Marx, não era só um desdobramento da filosofia marxista, mas o próprio autor, ele fez críticas à família, né? E aí, para fechar a brecha e não deixar eles dizerem, não, você está citando outros, né, os radicais que estão falando aí eu fiz questão de Ctrl-C e Ctrl-V, de copiar e colar, né, e coloquei lá para ele, olha, tá aqui, foi essa obra, né, dei uma olhadinha direitinho lá no Manifesto Comunista, dei uma olhadinha direitinho aqui na origem da família, né, da propriedade privada e do capital e tal, e você vai verificar que é isso. Então, é nesse sentido o uso, né? Sim. Agora, ficar se valendo, por exemplo, de autores da teologia liberal para colocar em xeque aquilo que a ortodoxia já vem o tempo todo, né, afirmando. Então, de fato, o que é que esse aluno estava querendo? Quando alguém vai escrever um material doutrinário, só deve servir-se das Escrituras. Se eu vou ensinar pensamento cristão e precise lançar mão de explicação sobre filósofos, naturalmente vou citar os filósofos, né? Isso. Mas quaisquer refutações, quaisquer afirmações doutrinárias precisam ser bíblicas. Uma vez o meu pai, nós estávamos exatamente tratando desse assunto, ele foi para lá, catou um livro e veio me mostrar. Eu só acreditei porque vi. O livro começava em um de seus primeiros capítulos, se não fosse o primeiro, estava escrito assim: a Bíblia, de acordo com fulano de tal, tem 66 livros. Ora, irmão, qualquer criança de escola dominical sabe isto. Então, esse tipo de relação com as fontes é a que tem feito com que nós percamos a oportunidade de uma nova safra de autores nas Assembleias de Deus. E nós estamos precisando deles. Sim. Gente que aprenda a pensar somente pela palavra de Deus. As refutações, as afirmações doutrinárias, o posicionamento do crente é pelas Escrituras, não pode ser por outra coisa. Mas é um desafio. Eu lembrei, recentemente eu conversava com um amigo meu e a gente falava sobre um determinado pastor e ele prega muito bem, ele expõe muito bem as Escrituras, né? E aí esse meu amigo dizia assim, mas, Cláudio, a impressão que eu tenho quando eu ouço ele é que ele só lê a Bíblia. Então tá bom. Ele não lê mais nenhuma literatura. Aí um dia, e assim, é muito gostoso mesmo de ouvi-lo, sabe? É muito bom ouvir esse pastor. Aí um dia, eu estava ouvindo no Templo Central um outro pregador e escritor, um grande escritor, né? E ele estava pregando e naquela pregação dele, ele citou tantos autores, mas ele citou tantos autores que depois eu voltei no YouTube e revi a pregação dele só anotando a quantidade de autores que ele tinha citado. Quando terminou, eu já tinha a lista, né? Acho que estava em torno de 15, mais ou menos, autores que ele tinha citado. Aí eu peguei aquela lista e mandei para esse meu amigo. Aí o senhor diz assim, a impressão que eu tenho é que esse aí não lê a Bíblia, né? Só lê as outras coisas. É doído. Pastor, o último agora. O último livro, mais recente, esse aqui foi publicado no finalzinho do ano passado, chama-se Consolai-vos com estas palavras. Um estudo bíblico acerca dos tempos, das estações e do dia do Senhor. Mostra aqui, né? Esse livro aqui, não exatamente
pelo trabalho editorial, mas porque as coisas às vezes na ETAD consomem muito tempo, né? Mas é um livro que levou 3 anos e meio, quase 4 anos para ficar pronto. Mas um livro que exigiu muita pesquisa bíblica acima de tudo. E o que está aqui, eu diria aos meus irmãos, é algo que qualquer leitor atento das Escrituras já sabe. Então não tem novidade, não. É o que está explicado na Bíblia e aqui colocado de maneira didática, pedagógica. Mas eu gosto de chamar esse livro de um resgate profético. Há algumas profecias aqui que são pouco exploradas. Então, por exemplo, eu fiz questão de dedicar um capítulo inteiro a uma profecia que eu considero subaproveitada em nossa igreja, subexposta, desprezada mesmo, o Tribunal de Cristo. Sim. O Tribunal de Cristo é tratado pelos crentes como se fosse um protocolo. Olha, vai ter, você chegou lá, amém, chegou, tá tudo em paz. Ora, não é assim, não. Se é um tribunal, é porque tem juízo. Senão não ia chamar tribunal. Se é um tribunal, tem sentença. É claro que nós nos confortamos, e aí talvez, além do recomendado, no fato de que esse tribunal não condena almas, mas não deixou de ser tribunal. Então, é um dos capítulos deste livro para bem explicar quais são as implicações do tribunal, porque o apóstolo Paulo ensinou, inspirado pelo Espírito, que haverá dano. Depois, uma profecia, eu diria até temida e por isso solenemente ignorada. No capítulo 12 do profeta Daniel, é contado a nós que ao final da 70ª semana, abrir-se-á uma contagem de 45 dias. Após esta contagem, começa o milênio. Mas esse intervalo é para quê? Que se dará nestes dias? Então, eu considero a profecia bíblica mais difícil. E há um capítulo aqui dedicado a isto. Outra profecia que precisa ser bem explicada é o juízo de Deus contra as nações. Implica em que? Quais são suas consequências? Por que Deus vai fazer questão de julgar uma nação se ele já terá retirado da terra o seu povo através do arrebatamento? Então, quais são as implicações geopolíticas do tribunal de Cristo contra as nações? Porque Deus disse que levaria os povos ao vale de Josafá para entrar em juízo contra eles. Então, estas e outras profecias estão explicadas aqui, mas a parte inicial deste livro talvez seja de grande proveito para professores e pastores, porque os 3 primeiros capítulos constituem-se na sugestão de um método para ensinar a doutrina das últimas coisas. É a doutrina mais querida, é a que causa maior curiosidade, mas é a mais maltratada, porque o que se faz em nome da curiosidade e da especulação é algo destrutivo. Então, os 3 primeiros capítulos são um método para ensinar e estudar a doutrina das últimas coisas. Muito bem. Este aqui, inclusive, como eu disse ao senhor, eu trouxe para dar-lhe de presente, deixar com o senhor. Esse é seu. Agradeço, pastor. Amém, eu vou lhe dar um presente também, mas eu vou deixar para o final. Tá bom? Tá aqui, ó. Consolai-vos com estas palavras, pastor Gunnar Berg. Amém. Bom, pastor, nós já estamos nos encaminhando para o final da nossa conversa, do nosso bate-papo, e a gente sempre finaliza pedindo para que o convidado traga um conselho. Nós sabemos que estamos aí em uma nova geração, né? Colocaram aí um bocado de letra para falar da geração, né? Uma sopa de letras, não é? Tem a geração Baby Boom, geração Milênio, geração X, Y, Z. Tem gente que fala em geração Nutella. É tanta coisa. Mas essa nova geração, né? O senhor com essa sua trajetória já,
importante na caminhada pastoral. Então, eu peço para o senhor se dirigir a essa câmera aqui, está de frente o senhor, e traga um conselho. Bom, o conselho que eu vou dar aos meus irmãos é um conselho para todas as gerações, mas sim, de maneira direta e especial, a quem nos está ouvindo e considerar-se novinho, de pouca idade, de pouca experiência. Meus irmãos queridos, acima de todas as coisas, de todas elas, não importam quais sejam aquelas que lhes venham à mente, acima do conselho dos professores, acima dos livros, acima da vida intelectual, da experiência adquirida no dia a dia, do empirismo, acima de tudo está a palavra do Senhor. Quem quiser ser bem-sucedido, abençoado, quem quiser ir morar no céu com Jesus, precisa apegar-se às Escrituras. A palavra de Deus nos diz, no Salmo da Palavra, que é o Salmo 119, esse Salmo nos conta o seguinte, o versículo 99. Eu tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. O versículo de número 100 diz, tenho mais entendimento que os antigos, porque eu guardo os teus preceitos. Conforme fica claro para todos nós, não é o tempo de academia, não é o tempo de vivência, não é o tempo de ministério, não é a condição do nascimento de alguém, não é a condição de estudo de alguém que faz alguém ser bem-sucedido. O segredo para nossa alma está nas Escrituras. Leiamos a Bíblia, meditemos na Bíblia, porque uma coisa é ler, outra é meditar. Então, meditemos na palavra do Senhor, leiamo-la, meditemos nela, pratiquemos as Escrituras, e é desta forma que nós manteremos a nossa relação com o Senhor Jesus Cristo, através da Bíblia. Lendo a Bíblia e orando, eu dou não um conselho, eu dou um diagnóstico e o tratamento. Os meus irmãos e eu haveremos de manter a nossa alma pura e a nossa comunhão com o Senhor Jesus. Amém. Pastor Gunnar Berg, muito obrigado. Amém. Eu que pela agradeço. sua presença e participação conosco. Eu vou lhe agradecer, lhe presenteando com uma das minhas obras. Tá bom? Muito obrigado. Filosofia no Decálogo, evidências para o argumento moral. Muito bom. Isso. Obrigado, irmão Cláudio. Deus abençoe. Feliz. E aí que Deus continue abençoando cada vez mais o seu ministério, né? Glória a Jesus. Que haja o florescimento e a frutificação. E agradecer também a todos vocês que têm acompanhado a gente aqui, desejando que todos sejam também beneficiados com todos esses conteúdos. Amém? Deus abençoe a todos.